7h45, é hora de Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, tudo certo? Bom dia, Tebas, bom dia, Diego, aos nossos ouvintes nessa quinta com essa chuvinha. Essa chuvinha, né? Que a gente queria tanto, né? Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu acordei hoje, viu, Carol? Agora, o assunto da nossa coluna hoje é polêmico, né? Futebol, religião e política, como que fica isso no ambiente de trabalho, Carol? Como é que fica, né? Me conta, Tebas, você que é de um lugar que futebol é um negócio. Eu morei em São Paulo, gente, e quando o Corinthians ganha ou perde, São Paulo se transforma, não independe do resultado. É um grande evento. É um grande evento, mas de fato, futebol e religião, inclusive há alguns anos, eram os temas de maior discussão quando a gente estava no encontro social, né? Se você é da minha geração aí, o pessoal, não vou revelar a idade, mas o pessoal aí, né, os millennials, né, geração Y, a gente pegou isso, né? Se chegava num almoço de família, se discutia futebol e se discutia, em alguns casos, religião. E a gente sabe que nas últimas décadas o tema política vem ganhando muito espaço. Isso é bom, as pessoas vivenciam política mais de perto, mas a gente tem as situações de polarização. Aqui no DF a gente não tem eleição municipal, mas o país inteiro vivenciou, né, a questão dos votos aí no domingo. E realmente esses temas acabaram fazendo parte também da rotina no ambiente de trabalho, né? E na empresa, como é que isso fica, né? Como é que isso caminha? Pois então, pode ou não pode? O que pode e o que não pode? É tão estanque assim, Carol? Vai depender de algumas nuances. Então, Diego, na verdade, todo funcionário ele tem direito, qualquer ser humano tem direito constitucional a se manifestar livremente nas redes sociais, nos ambientes onde ele esteja, e esse direito é um direito previsto pela Constituição, né? Então, a gente tem aí no artigo 5º, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença, e a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos também reconhece esse direito à dignidade, à privacidade, à vida, à liberdade de opinião, de expressão, de associação, o direito ao trabalho e à educação. Então, se expressar sobre política faz parte, ou de qualquer outra coisa sobre religião, faz parte da vida de todo mundo. E a questão, muitas vezes, é quando esse posicionamento do funcionário é divergente do posicionamento, às vezes, do dono da empresa, até da própria instituição. A própria instituição apoia, patrocina, se posiciona em determinada linha política e até religiosa. A gente, inclusive, vem observando isso mais frequentemente nos últimos anos também, por conta dessa própria questão política que a gente vem vivenciando mais fortemente. Mas aqui existem também dois princípios fundamentais que estão presentes. É o direito a essa liberdade de expressão, que a gente já falou, do funcionário, de qualquer pessoa, mas também a proteção à propriedade privada, né? Então, a empresa, no caso, é uma propriedade privada. Esses dois princípios, eles não são contrários, eles não colidem, eles precisam coexistir e ser harmônicos no dia a dia. Então, aquele ditado de que o meu direito, né, vai até onde o seu direito começa. Qual que é a nuance, né? Como é que acontece isso? Isso acaba gerando algumas situações dentro das empresas. A gente, às vezes, pega algumas situações complexas nesse sentido. É super complexo, é polêmico e é complexo realmente. E nesse sentido, o que a empresa pode fazer para, enfim, fazer com que as coisas não fiquem ruins internamente? Então, vamos lá. A melhor maneira de evitar esses conflitos entre os funcionários, às vezes, e a empresa mesmo, entre clientes, né? Às vezes, na ponta, eu tenho um cliente que se posiciona e vê de uma forma diferente, é a empresa adotar um que a gente chama de código de conduta, em que ela reúne aí os principais princípios éticos da empresa, baseado nos valores, no propósito da empresa, deixar claro que manifestações são toleradas e que manifestações não são toleradas. Então, é um padrão, realmente um norte para sinalizar aos funcionários o que se espera da conduta deles dentro do ambiente de trabalho, na empresa. Isso não pode ser cerceado fora do contexto de trabalho. Na rede social pessoal, ele pode se posicionar, né? Nos ambientes pessoais, fora do ambiente de trabalho. É muito importante que esse código envolva a participação das pessoas, elas conheçam, existe uma visão jurídica sobre isso. Estou escrevendo algum absurdo, alguma barbárie aqui. Seja dada publicidade a esse código de conduta. Haja comprovação de ciência dos funcionários, assinatura eletrônica ou física, né, nesse código, e que eles possam ter livre acesso, um acesso fácil a esse código para consultas. É importante que haja um canal de denúncia também. Aconteceu algo que foi fora do que está previsto.
o colaborador ele tem que ter um canal para poder denunciar isso. E esse código precisa ser aplicado. Não adianta ser uma letra morta. Existe, mas nada acontece. Alguém, né, há um desrespeito a um colega por conta de um posicionamento e nada acontece. Então, esse código ele precisa realmente ser aplicado. Inclusive, dependendo do que aconteça, cabe, inclusive, né, você, por exemplo, tem um código que isso é lei, né, isso é um princípio humano, você desrespeitar alguém por conta de homofobia. Isso é crime. Né? A empresa, inclusive, cabe a ela passar, inclusive, às autoridades competentes. Tá? Então, pode dar até prisão, dependendo do que aconteça. E é uma coisa importantíssima na entrada. Carol, como é que eu vou saber? A questão não é posicionamento político ou religioso ou futebol. A questão é quais são os valores realmente dessa pessoa, quais são os valores da empresa. A empresa precisa trabalhar também com entrevista por valores. Esses valores são alinhados? Se são alinhados... Independe da religião, da política, mas tem que haver um alinhamento de valores para essa relação dar certo. Carol, é mais polêmico do que eu imaginava esse assunto, então, porque você está dizendo para a gente, para o nosso ouvinte, que é proibido proibir, né? Então, aí, no caso, a pessoa é livre para se manifestar. Sim. E a gente sabe que existem empresas que restringem, que dão orientações para que seus funcionários não se manifestem sobre determinados assuntos nas redes sociais, por exemplo, né? Tem um pouquinho ali daquela história que às vezes fica vaga demais e subjetiva, mas que é o bom senso. Por exemplo, o Corinthians ganha e aí o Tebas chega aqui na segunda-feira com camisa do Corinthians, com bandeira, gritando na rádio. Aqui tem um bando de louco. Aí vai tumultuar aqui a rádio, né? Como a gente lida com isso também? É exatamente isso, Diego. A empresa ela não pode proibir você no seu âmbito pessoal de fazer isso. Mas se você pensar de fato, existem algumas profissões, algumas cadeiras que se ocupam, que inclusive a sua manifestação, ela acaba enviesando, talvez, o resultado do seu trabalho. E aí, são situações específicas, tá? Então, a gente, né, precisa tomar esse cuidado, porque tem um cliente da ponta, tem os outros colegas de trabalho, né? E é por isso que tem que existir o código de conduta. Existindo um código de conduta no trabalho, você falar, olha, dentro do trabalho, a gente não aceita manifestações políticas aqui dentro de forma muito... exacerbada, não pode distribuir santinho aqui. Santinho, né? Não pode vir com camiseta de time, porque a gente recebe público, e esse público pode fazer um alinhamento ou não, estabelecer uma conexão ou não com isso. Isso não é um problema, né? Esse manual de conduta, ele serve exatamente para isso. O que eu não posso é falar, olha, você tem que apagar da sua vida qualquer manifestação do que você acha e de opinião. Isso a gente não pode fazer. No caso da religião também, aí ainda é bastante constitucional, tem a liberdade religiosa, cada um tem a religião que quiser, se manifesta. Mas aí eu chego na administração de trabalho, encho a administração de trabalho de santinho, boto um texto, uma bíblia grande e passo o dia ouvindo música gospel alto aqui, aí vai atrapalhar o colega e também já é outra coisa, né, Carol? Já é outra coisa. Então, é exatamente prezar por um ambiente em que todo mundo se sinta respeitado. A pessoa pode ter a liberdade de colocar, às vezes, vai colocar o santinho dela ali do lado da mesa de trabalho. Ok, ela começa, você falou, escutar música alto, né? Pega um horário de trabalho, talvez, para fazer uma pregação que não foi aberta ali naquele momento. Você começa a ter um problema dentro da sua estrutura. E a empresa tem essa liberdade de, nesse manual, ela reger como é que essa ação vai ser tomada dentro do negócio. Esse assunto é bom. É muito bom, é muito bom o assunto e pelo que a gente já conseguiu observar, são os dois lados, né? Tanto a empresa deve agir de algumas maneiras, como também o funcionário tem que ter o bom senso, como citou o Diego Amorim agora há pouco, né? Porque senão realmente a relação fica conturbada, fica inviável de ter uma relação boa. O jornalista Igor Gadelha, grande colunista hoje no Metrópolis, está acompanhando a gente, ele escuta o Jornal Nova Brasil Brasília todos os dias. Me mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, olha, clube de futebol proíbe manifestação política para alguns jogadores e clubes são empresas. É um exemplo, um case de polêmico. É verdade. Agora são pessoas, lembra que a gente está falando de publicidade, serem pessoas públicas, algumas posições, você atrelar político ou atrelar a religião a como você está se posicionando, pode causar um problema atrás para a empresa. Né? Então, algumas posições, principalmente para quem tem um link público ou está envolvido diretamente com aquele assunto dentro do seu trabalho, é muito complicado essa exposição ser pública. Então, em alguns casos, faz sentido? Faz sentido. Agora, tem que ser um alinhamento entre empregado e empregador. Time comercial também, que se manifesta demais, vai ter problema com alguns clientes, né, Carol? Pode ter problemas sérios com alguns clientes. Por quê? Porque o cliente que está comprando na ponta pode ser uma pessoa que pensa de forma divergente.
Isso não é um problema. A gente precisa, inclusive, aplaudir as pessoas serem diferentes. Isso faz o mundo ser o que o mundo... Os grandes progressos que a gente tem é por conta de pensamentos divergentes. E pensamentos divergentes dentro do trabalho, gente, eles são positivos. A gente se manifestar de forma divergente no trabalho, relacionado a assuntos de trabalho, isso precisa ser incentivado. Agora, são assuntos relacionados a trabalho. Ali naquele ambiente, a gente está falando de divergência sobre posicionamento de trabalho. Carol, rapidinho, nosso tempo infelizmente está acabando, mas me veio mais uma dúvida. E quando o profissional, eventualmente ele, enfim, participa de um time comercial, como citou o Diego Amorim, ou é um jornalista, alguém da comunicação, faz uma publicação na sua própria rede social, mas é uma publicação, às vezes, que gera uma polêmica muito grande. A empresa pode agir nesses casos, ou como é a conta pessoal, não pode? A empresa, na verdade, ela não pode agir, assim, a empresa ela não pode impedir aquele profissional de fazer isso, né? Ou puni-lo. A empresa até pode, mas ela vai arcar com as consequências dela depois. Ela pode ter consequências futuras por conta disso. Mas aproveitando esse gancho, inclusive, trazer algumas dicas para esse profissional, para esse funcionário, né? Em relação a essa questão. A gente falou das empresas, mas o funcionário, o profissional, ele precisa conhecer esses valores da empresa. Tem a ver com seus valores pessoais. Vai ser muito difícil para você passar em cima disso, e geralmente quando a gente está falando de paixão, a gente está falando de sair do eixo da razão, né? A discussão do almoço, às vezes, é acalorada com os colegas, você pode ter sido provocado em algum assunto relacionado a futebol, à política, à religião, a emoção, ela está saindo do controle. Inteligência emocional se aplica muito nesse caso, né? Trabalho é trabalho, mas se a empresa tem um código de conduta, leia esse código de conduta, observe os direcionamentos desse código de conduta, evite, sim, ao máximo, entrar em assuntos polêmicos que não tenham relação com o trabalho. Né? Então, se você está vivendo alguma situação difícil nesse sentido, se a empresa não tem um canal de denúncia, que você pode aproveitar para isso, buscar uma liderança para relatar, uma pessoa de confiança para relatar o que está acontecendo. Tá certo. A gente conversou com Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, muito obrigado mais uma vez. Assunto bom. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Valeu, Carol.